Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal. Agora nós vamos para mais um vídeo, mas antes disso eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, também compartilhe este canal com os amigos que querem entender um pouco mais de eletrônica, tá bom pessoal? Vamos ao vídeo. Então pessoal, vamos nós continuarmos a nossa série de vídeos, nosso treinamento intensivo da fonte de LEDs de TV, Philco. Então vamos analisar. Pessoal, como já falei, tem ruído, né, na rua, mas eu não vou parar o vídeo nem me atribular por causa disso, porque senão eu acabo errando, né? Então eu tenho que nem esquentar a cabeça com barulho. Eu quero que vocês também não prestem atenção nisso não, porque é muito difícil assim fazer um quarto isolado de barulho de ruído externo, certo? Então pessoal, vamos nós iniciarmos aqui o nosso análise esquemático neste circuito. Aqui, o CI usado na de 24 deste modelo, ela é o mesmo usado na de 19, né? O mesmo usado na 19. Então nós vamos ter muitos parâmetros, todos os parâmetros do CI são iguais, né? O que muda é alguns pontos eles mudaram a forma de trabalho, mas o CI continua trabalhando do mesmo jeito. Então vamos olhar aqui a nossa alimentação, que é a mesma coisa do outro, é a mesma coisa do outro. Nossa alimentação, ela tem que ter, o VLO tem que ser acima de 3.9, né? Nosso VLO, se estiver abaixo disso, ele vai estar desligado, né? Vai estar em modo off, não, nada funciona nele. E acima de 5.5 nós vamos ter a nossa VI on, né? Essa entrada já de funcionamento. E tendo essa tensão de entrada de funcionamento, o nosso VCC, que é a saída, na verdade, nosso VCC é a saída, ele vai ter 5 volts. Como foi falado no vídeo anterior, se você tiver 3.9, você tem que olhar o circuito, olhar a entrada, olhar os resistores, né, para que possa chegar essa tensão. Ou caso um curto, né, um curto no próprio CI pode também derrubar essa tensão abaixo desse valor. Então você tem que analisar isso aí, né? E se caso você tiver acima de 5.9 na VION e não tiver 5 volts na VCC, que é a saída do regulador LDO, aí você pode ter problema no LDO. Então, se você tiver problema no LDO, o CI não vai funcionar também, porque esse LDO não é somente a saída para a parte externa, mas também para a alimentação interna do CI. Então, se você não tiver essa tensão de LDO de 5 volts, o CI não estará funcionando, ok? Então vamos retornar para o nosso esquema principal. Aqui para o nosso esquema principal. Agora nós vamos olhar a nossa enable, né? O nosso enable aqui, aonde nós temos aqui o nosso enable, né? Nosso enable aqui neste ponto. Nós vamos ter a tensão aqui de 3 volts neste ponto, enable, essa tensão, caso você queira fazer com que essa fonte funcione, você tem que fazer um jumper lá na fonte, né, na fonte, na parte da fonte, no conector, para que o BL-ON seja alimentado, né? E aí, tendo essa tensão, você vai ter nesses pontos o PWM. Esse PWM é o PWM do oscilador. Esse aqui é o PWM principal, que é o PWM do oscilador, né? Do oscilador do nosso CI, né? Este PWM aqui é o PWM comparador, né? É o PWM comparador gerado inicialmente por este resistor e este capacitor, tanto como esse o PWM é gerado por esse capacitor e este resistor, são, né? Pode ver que eles estão iguais, né? Eles são iguais, ó, né? Eles são iguais, os valores são iguais, o PWM gerado são iguais, então ele vai ter uma comparação bem, né? Sem muito diferença, né? Então aqui, quando neste momento o circuito vai estar em modo boost, né? Em modo de rajada, vai estar em modo de rajada, né? Mas no momento em que a imagem, né, gera quando a placa principal lá gera o circuito, o PWM do PEDIN, né, que já é com controle de brilho de imagem, aí você já tem um PWM já
controlado pela placa principal, que é um PWM que vai alterar o PWM comparador, né? Vai alterar o PWM comparador em diferença com o PWM principal para se comparar, e aí vai controlar o DUT de acordo com o brilho da imagem, ok? Então é desta forma que irá funcionar, ok? Só um intervalinho aí no vídeo, né, pessoal? Já deu o seu like, já se inscreveu no canal, já compartilhou? Então, vamos à continuação do nosso vídeo. Então, vamos voltar para o principal para nós falarmos agora sobre o circuito aqui desse circuito que é o iSense, né, que é o circuito aonde vai fazer o chaveamento do nosso MOSFET do circuito boost, né, do circuito elevador de tensão. Ele é da mesma forma do outro, só que agora o que alterou aqui, né, no caso, alterou os resistores que lá os resistores eram de 47, né, lá de 19 os resistores eram de 47, aqui os resistores são de 19, de 22, são de 22, né? São de 22, 22 220 miliohms, 220 miliohms, lá era 47 miliohms, né? 47 miliohms. Então, neste caso aqui, nós vamos ter nossa tensão para calcular a corrente que vai circular no momento aqui, como já expliquei lá, que quando aqui está zero, aqui também vai estar zero e aqui vai estar total, né? VCC total de quanto? De 12 volts, VCC de 12 volts, certo? VCC de 12 volts, né? Que ele vai estar em modo de quem vai estar carregando aqui, quem vai estar vindo a tensão é a tensão da nossa VCC, né? Nossa VCC veinha aqui. Aí, quando você tem a polarização, você tem a polarização no nível lógico alto, aqui você vai ter a polarização, que você vai ter a condução. Essa tensão aqui ela vai cair a quase zero, né? Não vai cair bem a zero, mas vai cair a quase zero. Nós vamos ver que ela vai cair muito bem baixa, né? E aqui, aí aqui você vai ter essa tensão aqui, ó, essa tensão que você vai ter aqui, né, da polarização aqui deste resistores, né? Aí o resistor vão começar a carregar porque V, né, dividido por R é igual a I, vai ter uma corrente aqui, então a corrente aqui vai estar circulando, né? Então é R vezes I igual a V, então aqui vai ter uma tensão, aqui vai ter uma tensão, né? Então desta forma, então para calcular a corrente que vai circular, nós podemos calcular, vamos ver, vai ter uma diferença muito grande de 19, ó. Vamos calcular, ó, aqui o cálculo aqui é 220 milivolts, porque o CI é o mesmo, então nós vamos ter aqui nesse ponto a iSense 220 milivolts no DC, né, no DC. Então na RMS aqui, esse pico de tensão aqui vai ser 440 milivolts, como já expliquei no vídeo anterior, né? Então nós temos aqui a divisão, como são resistores de valores iguais, você divide por 3. Então dá 0,7, dá 70, dá 73, né, miliohms, mas eu coloquei só 7, né, 70, né? Então, aqui para fazer a divisão, então fazendo a divisão da tensão dividido pelo resistor equivalente aqui, dentre esses três resistores, nós vamos ter uma corrente equivalente aqui na hora que está polarizando, aqui na hora que está aqui polarizando, na hora que esse MOSFET está conduzindo, de 3,14 amperes neste circuito aqui, ó. Nesse circuito, 3,14 amperes nesse circuito, impacto muito grande, né? 3,14 amperes para carregar aqui a indutância, o indutor aqui, carregar o indutor, né? Carregar o indutor. Então, no momento que ele solta, vai ter a liberação, certo? Então, vamos voltar aqui ao esquema principal novamente, o esquema principal, e vamos agora analisar a nossa
OVP, né? A nossa OVP. Então quer dizer que nós temos a tensão aqui neste ponto e essa tensão está sendo monitorada pela nossa OVP. Então vamos ver aqui a nossa OVP. Nossa OVP, ela é da mesma forma que a outra, que o outro. Então não alterou, porque a corrente continua a mesma, né? Mesmo a corrente sendo diferente, mas a tensão continua a mesma. A tensão vai continuar a mesma no circuito, né? Então, nós vamos ver que a tensão vai continuar a mesma porque vai aumentar, né, os números, aumentou a quantidade de LEDs, então vai continuar, os LEDs vai derrubar essa tensão para chegar a continuar com a mesma OVP. Então vamos ver que a nossa OVP, né, ela vai ser nesse ponto de referência continua que é o mesmo CI 1.23 volts. Nós temos aqui o R-top, né? O R-top, nós temos aqui o nosso R-bottom, né? O nosso R-bottom, nosso resistor de baixa, e nós temos aqui o nosso cálculo, né? Que é a V, que é a 1,23, que é a nossa VOF, né? Que é de referência, né? Nossa OVP, né? Mais dividido por ela, né? Dividindo pelo resistor de baixo vezes o resistor de alta, e nós vamos ter aqui esse cálculo, aqui esse cálculo dessa forma, e nós vamos ter a mesma tensão, 47,15 volts. 47,15 volts é a nossa tensão, ok? Só um intervalinho aí no vídeo, né, pessoal? Já deu o seu like, já se inscreveu no canal, já compartilhou? Então, vamos à continuação do nosso vídeo. Então, é dessa forma que vai funcionar. Vamos voltar para o nosso vídeo, o nosso tela anterior. E agora nós vamos falar sobre a parte dos LEDs, né? Os LEDs, a polarização dos LEDs. A polarização dos LEDs é da mesma forma que o outro, só que agora com diferença, porque agora nós não temos mais aquela união, de circuitos, né? Aquela união de circuitos. Os circuitos estão trabalhando individuais, né? Nós vamos ver que aqui nós vamos ter a nossa voltagem de LED, que é aquela voltagem que está lá que deu 47, é como já expliquei no primeiro vídeo, 47 menos 70%, nós vamos ter uma média de 32 volts, né? Uma média de 32 volts, né? Porque é a média segura, né? A média segura ele pode variar de 32 até 47 volts para não ativar a proteção, então não é uma regra, entendeu? Não é uma regra, a regra é que não pode ultrapassar 47 volts. Agora, que ela pode estar entre 32 até 47 volts, isso depende, porque tem projetista que trabalha com 70%, tem uns que trabalham com 80%, tem uns que trabalham com 90%, isso vai variar de acordo com a quantidade de LEDs que está sendo colocada no aparelho, entendeu? A quantidade de LED está sendo colocada no aparelho e aquela tensão que esses LEDs vão derrubar, aquela tensão, certo? Então, aqui nós temos a entrada, né, de AV LED e aqui nós temos a saída. Então a tensão entrou, passou por todos os LEDs, passou por todos os LEDs, no caso, não por todos os LEDs um a um, ela passa pela barra de LED. E cada tensão está entrando em todas as barras de LED e está passando em todas as barras de LED. Então as tensões entrou aqui pela alimentação das barras de LED, a entrada das barras de LED e saiu, né? A corrente saiu totalmente dividida aqui em 8 vias, né, em 8 vias, porque passou por todos os LEDs. Passando por todos os LEDs, aqui ela vai entrar nestes circuitos, né, nesses circuitos dos LEDs. Então aqui você vai ter os mesmos circuitos que saiu aqui, você vai ter entrando aqui e é o mesmo processo do outro. Você vai ter esse circuito, onde esse circuito ele vai vir para... Aqui vejamos uma coisa, vejamos que aqui, ó, lá naquela outra nós só tínhamos acendendo esse circuito funcionando, o oscilador ativando, né? Ativando somente quando tivesse a último LED funcionando, mas aqui não, já no primeiro LED funcionando, quando entra a tensão do primeiro LED, ele já aciona esse circuito aqui para que haja uma oscilação maior, né? Uma oscilação maior para que haja uma oscilação, no caso menor, né? A frequência diminui um pouco para que a corrente aumente, né? Porque são muitos LEDs, então a corrente vai aumentar, né? A corrente vai aumentar, né? Significativamente. E quem vai controlar a corrente é o nosso resistor, né? O nosso resistor de
I7, né? É o nosso resistor. Este resistor é que vai fazer o controle da corrente. Então, se você quiser diminuir a corrente no circuito, você aumenta este resistor, e este resistor aqui ele vai aumentar a tensão aqui e vai fazer com que a corrente venha diminuir, certo? A corrente vai diminuir aqui para os LEDs. Então é desta forma que vai funcionar. Esse circuito ele trabalha funcionando desta mesma forma, né? Você prestar atenção nesta parte, ok? Então nós vamos ter aqui, ó, vejamos aqui, ó, há um ponto aqui que este circuito, para que não viesse a ficar desligado os circuitos internos, ele colocou aqui uma tensão aqui, ó, para que, né, ela monitorasse, como para que não ficasse haver deficiência no circuito, Então ele injetou uma tensão aqui para que esta no caso, essa tensão de I7 neste ponto aqui não seria monitorado, e nem o circuito ficasse em modo de proteção, certo? Então, tá aí, pessoal. Então, cada barra de LED ela vai trabalhar com 47 volts, né? Cada barra de LED vai trabalhar com 47 volts e esta, quem vai monitorar é essa tensão. Então, você tem que ter na entrada, para me monitorar, como é que eu faço? Eu posso monitorar a entrada, a queda de tensão sobre a barra. Então, eu tenho que, como falei no primeiro vídeo, o que você tem que fazer? Você tem que colocar, posso usar o multímetro? Bom seria o escopo, mas se você não tem o escopo, você pode fazer o seguinte: você coloca um DVD no aparelho, né? Você coloca um DVD no aparelho e aí você vai monitorar, porque o aparelho está funcionando. Então você quer saber se as barras estão boas. Então você vai colocar um DVD no aparelho, dá o pause, que a imagem fica igual, né? A imagem vai ficar igual, vai ficar parada, não vai ficar o nosso pedinho não vai ficar funcionando, né? O nosso DIN não vai ficar alterando, ele vai ficar com a mesma frequência, com o mesmo PWM. Então você vai colocar o seu multímetro aqui nesse ponto e na entrada, certo? Na entrada. Aí você vai ter a mesma queda de tensão. Vai ter a mesma queda de tensão aqui neste ponto e neste ponto. E aqui a mesma coisa. Você pode, se você não quiser vir aqui, você já faz isso, ó. Você faz aqui, ó, aqui e aqui, ó, certo? Aqui e aqui eu vou ter a mesma queda de tensão, mas com a imagem parada. Não pode estar uma imagem rodando, um filme passando, não. A imagem tem que estar paradinha, parada. Ou tela azul, né? Ou tela azul. Aí você vai aqui, ó, aqui vai ter a mesma queda de tensão. Nesse ponto vai ter a mesma queda de tensão. Nesse ponto vai ter a mesma queda de tensão. Nesse ponto vai ter a mesma queda de tensão. Todos os pontos vai ter a mesma queda de tensão. Se você pegar e não tiver a mesma queda de tensão, é porque você tem alteração nas barras de LED, ok? Então tá aí essa dica aí para você aí, para que você possa entender como funciona. Agora, se você fizer isso com o osciloscópio, você pode monitorar também com o osciloscópio também. Você pode colocar nesse ponto aqui o osciloscópio e ver a forma de onda, e ver a forma de onda com a outra. A forma de onda ela tem que ser idênticas, né? Ela não pode ter variação, tem que ser idêntica. Se ela tiver variação, aí há defeito nos circuitos dos LEDs, certo? Circuito dos LEDs, porque aqui todos esses pontos aqui, ó, eles estão ligados no mesmo ponto que é o I7, no mesmo ponto que é o I7. Então não tem como variação de pontos diferentes, certo? Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí para o nosso intensivão aí do treinamento de fonte de LEDs das TVs Philco, ok? E aí, gostou do vídeo? Se gostou do vídeo, não esqueça, viu? De deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever, porque nas próximas edições nós vamos fazer mais vídeos e vão te ajudar você no seu aprendizado, na bancada, entendeu? No seu trabalho, ok? Um abraço e até a próxima.